A paz do Senhor Jesus, bom dia a todos. Nós vamos iniciar a nossa aula. Essa é a 13ª e última aula desse trimestre, que a gente teve ele todinho através de aulas online, mas eu tenho certeza que aqueles que assistiram foram tremendamente abençoados. Não perca tempo, essa é a última aula, então compartilhe esse vídeo agora com seus colegas, seus amigos. Se você de repente não conseguir ver a aula toda, que você possa estar depois entrando e assistindo ela, para que o Senhor fale com você também, amém? A lição de número 13, o título dela é A Igreja, um lugar de compromisso. Desde o começo dessa lição, cujo tema é o adolescente e a igreja, a gente ouviu várias coisas sobre a igreja, como a igreja pode atuar no mundo, por meio de mídias, por meio de ministérios que Deus ele deu para cada um dom. Nós vimos a diferença entre a igreja, que é a instituição, versus a igreja, que é a igreja invisível, que é a noiva de Cristo, que é aquelas pessoas que aceitam Jesus e tomam uma postura de vida de discípulo de Cristo. Vocês se lembram? Então, tudo isso nós vimos nessa lição. E a lição vai terminar falando acerca de compromisso, que a igreja é um lugar de compromisso. Mas talvez nós pudéssemos melhorar o tema da lição de hoje. E ao invés de a gente falar que a igreja é um lugar, ou seja, um estabelecimento, um espaço de compromisso, que nós possamos enxergar o tema como a igreja, como alguém que assume de fato um compromisso com Cristo. Porque todas as vezes que a Bíblia vai falar de igreja, principalmente no texto que a gente vai meditar hoje, o apóstolo ele não está falando da igreja física, mas ele está falando da igreja do Senhor. Eu e você, enquanto discípulos de Cristo na terra, a igreja de Cristo, responsáveis por dar continuidade àquilo que Cristo fez quando esteve aqui e continuidade aos ensinamentos de Cristo. Amém? Dessa forma, quando a gente fala sobre compromisso, nós nos lembramos de 4 jovens que está registrado lá no livro de Daniel, nos primeiros capítulos, cujo um desses jovens é o próprio Daniel, que a palavra do Senhor fala que o rei da época, Nabucodonosor, quando ele levou cativo os judeus para a Babilônia, a Bíblia diz que ele escolheu jovens que eram inteligentes, sábios, cultos, meninos muito especiais e instruídos, para ficarem perto dele no palácio e para que esses jovens aprendessem tudo que envolvesse a Babilônia, a fim de serem conselheiros e sábios. Então, o rei Nabucodonosor, ele tinha um intuito de descaracterizar meio que os jovens, que eram judeus, então ele queria que aqueles jovens fossem prestar serviços à Babilônia. E para isso ele queria que esses jovens se sentissem parte da Babilônia. Então ele colocou os jovens dentro do palácio para comer a mesma comida que ele comia, talvez de maneira que os jovens passassem a gostar daquele ambiente, talvez criar admiração pelo rei, e então ser de muito benefício ou serem muito úteis para aquilo que o rei fazia, para toda a parte estratégica do rei. E a palavra de Deus nos diz, lá no capítulo 2 e verso 8, que Daniel, e juntamente com ele os seus 3 amigos, que era Ananias, Azarias e Misael, eles decidiram no seu coração, eles se propuseram, tomaram a decisão de que eles não se contaminariam, mas eles permaneceriam no propósito pelo qual eles cresceram ouvindo, que era sobre o seu povo, sobre o seu Deus. Então eles decidiram não se contaminar com os manjares do rei, as comidas do rei, e não permitir que a mente deles fosse dominada ou mudada
por aquele novo momento, aquele novo sistema, aquele novo reinado. Então, eles decidiram em seu coração não se contaminar. E quando a gente fala de decisão, decisão está diretamente ligada a compromisso, que é o tema da nossa lição. Porque o termo compromisso, ele é de uma forma pública ou não, é uma forma pública ou não de se vincular ou assumir uma obrigação com alguém, com um objetivo. E esse termo compromisso, ele vem de duas palavras que é com promessa. Então, compromisso é o mesmo que com promessa. E o termo compromisso e a promessa, ela acontece quando o indivíduo ele toma uma decisão, é algo voluntariado. Um exemplo muito comum que a gente vê nos nossos dias é o compromisso do casamento, do relacionamento, onde duas pessoas, por livre e espontânea vontade, né, é a forma mais comum que a gente conhece, elas debaixo de uma promessa de um para com o outro, de respeito, de amor, promessa de fidelidade, elas se unem com um propósito. Dentro do cristianismo, o casamento ele é muito importante, muito sério, e esse compromisso, essa promessa de um para com o outro diante de Deus, ela é perpétua. Tanto é que a Bíblia vai dizer que quando alguém decide se separar, não sendo por adultério, simplesmente por bel prazer, descumprindo, quebrando aquele elo, aquela aliança, aquele compromisso, aquela promessa, a Bíblia fala que ele passa a viver uma vida em adultério. Ou seja, o adultério é um pecado diante de Deus. E Deus assemelha a questão do compromisso matrimonial ao relacionamento com a igreja. Por isso que em alguns textos nós vemos que nós somos considerados a noiva de Cristo, que Cristo é o noivo e nós estamos num relacionamento de compromisso, de confiança e de amor perpétuo, ok? É interessante nessa questão de compromisso também, ainda falando sobre a importância dessa decisão, que ela é fruto, que o compromisso e a promessa é fruto de uma decisão, que nós vemos que todas as vezes que o povo de Israel pecava contra Deus e quebrava a aliança que Deus tinha feito por meio dos profetas, Deus levantava os profetas para falar que o povo estava se prostituindo, ou seja, descumprindo a promessa, o compromisso que eles fizeram com Deus. Amém? Então, todas as vezes que nós ouvirmos a palavra compromisso, ou que você tem que ter compromisso, compromisso com os estudos, compromisso com a família, compromisso com os amigos, enfim, o termo compromisso está relacionado àquilo que nós falamos, que é uma decisão e debaixo de uma promessa, com um propósito de fazer algo, de ser algo, alguém, aliás. Então, isso é voluntário, de maneira que quando a gente aceita a Cristo como o Salvador da nossa vida, a gente está assumindo essa aliança, esse compromisso, e a gente está debaixo dessa promessa de união com Cristo. É algo que é muito importante e que deve acontecer na vida de todo cristão que aceita Jesus com o coração inteiro e se torna de fato a igreja, a noiva de Cristo, é a questão da mudança de comportamento. Então, todo compromisso, toda promessa, toda decisão, ela leva a uma atitude. E no que diz respeito ao reino de Deus, o que acontece com o cristão é a mudança de comportamento. Então, os pecados que ele cometia, que desagrada a Deus, que é contrário à lei de Deus, mentir, roubar, os 10 mandamentos, não cobiçar, não se autoexaltar, não se sentir superior ao outro, todas essas determinações da lei e que está diretamente relacionada ao compromisso com Cristo, ela passa a fazer parte da nossa vida. E aí a gente passa a ter uma mudança de atitude. O nosso comportamento se torna outro.
Então, diante disso, a respeito de comportamento, quero que vocês leiam comigo, se você tiver aí com a sua Bíblia, senão você corre e pega ela pra gente ler juntos. Timóteo, 1 Timóteo 3:15 diz assim: Contudo, se eu demorar, fique ciente de como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Nesse texto, capítulo 3, o apóstolo Paulo está fazendo algumas recomendações a Timóteo, que foi um dos seus discípulos. Timóteo, ele desde cedo, jovem, ele passou a ser discípulo do apóstolo Paulo, acompanhou Paulo em suas viagens, aprendeu muito com Paulo acerca de Jesus e ele se tornou pastor. E nessa epístola, ou nessa carta que Paulo escreve a Timóteo, ele faz algumas recomendações acerca daquelas pessoas que fossem ser líderes do povo. E aí o apóstolo Paulo, nessa recomendação, ele fala da importância e do quão valioso é quando alguém decide, se compromete em trabalhar na obra de Deus, como sendo um pastor, um obreiro, um diácono. Vocês se lembram da aula passada que a Luana, ela falou um pouquinho sobre os ministérios que Deus deixa para a igreja, para serviço do povo? Então, nesse capítulo 3, Paulo está afirmando à igreja e a Timóteo que toda pessoa que trabalha, exerce algo no reino ou que faça parte do reino, ela precisa ter algumas mudanças de comportamento, algumas características que serão boas para aquilo que ela vai desenvolver no reino de Deus. Então aqui para os líderes, o apóstolo Paulo fala que ele tem que ser honesto, tem que ser esposo de uma única mulher, ele não pode ser dado a vícios como a bebida, ele tem que educar bem os filhos, ser exemplo dentro da sua casa, para então ele poder conduzir o povo e ser uma bênção para o povo de Deus enquanto um líder cristão. E em continuidade a isso, Paulo vai terminar o capítulo afirmando que as pessoas devem se comportar na casa de Deus como igreja que são. E então Paulo diz assim, porque nós somos coluna e fundamento da verdade. Isso é extremamente importante pra gente, porque o que Deus em Jesus Cristo nos confiou foi justamente a palavra de Deus, que é a verdade. Então, a igreja de Cristo, e eu não estou falando do templo, estou falando de mim e de você, Deus nos escolheu para que nós guardássemos, para que nós tivéssemos em nós e guardássemos e fôssemos dispenseiros da palavra de Deus. Coluna, ela está relacionada a sustento, a capacidade de... Pensa numa obra. Quando a gente fala de coluna, fundamento, a gente está falando sobre estrutura. Então, nós, enquanto igreja de Cristo, Deus nos concedeu o privilégio de sermos dispenseiros, de termos em nós a palavra e por meio da palavra alcançar o mundo, alcançar as pessoas. Por essa palavra. Que palavra é essa? É o Evangelho. O que é o Evangelho? São as boas novas de Jesus. Aquilo que Jesus quer nos ensinar e nos ensina por meio do seu Evangelho, da sua palavra. E o Senhor, Ele confiou a nós. Nós somos aqueles a quem Deus confiou os mistérios da palavra, da revelação de Cristo Jesus, de maneira que todo esse conhecimento nos dê estrutura para que também nós alcancemos outras pessoas e sejamos para essas pessoas canais de Deus, alcançando elas por meio da palavra que Deus nos confiou, a fim de que elas sejam salvas. E no capítulo de número 10 de Hebreus, do verso 19 ao 25, diz assim, preste atenção. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isso é, por meio do seu próprio corpo. Ele nos abriu um novo caminho, novo e vivo.
Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com uma consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá suas promessas. Pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir nossas reuniões. Pelo contrário, animemo-nos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Aqui, Paulo, ele nos traz de forma muito poética, eu diria, muito linda, acerca do caminho que Cristo nos abriu com Deus. Então, todo esse compromisso que nós podemos assumir com Cristo, com a sua palavra, com a igreja, com os irmãos, com o reino de Deus como um todo, bem como o relacionamento que Deus nos permite ter com Ele por meio de Jesus e todos os benefícios de ter a Cristo em nossas vidas, que é a paz que excede todo entendimento, a alegria da salvação, dentre muitas outras bênçãos celestiais que o Senhor nos deu em Cristo, nós vemos que, por meio de Cristo, toda a separação que havia entre nós e Deus, ela foi retirada. Antigamente, para que as pessoas tivessem uma aceitação de Deus por conta do pecado, eles tinham que oferecer um sacrifício, que era um bezerro, um morto, e por meio daquele sacrifício de sangue, as pessoas tinham seus pecados cobertos. Mas através de Jesus, quando Jesus vem e morre por nós, a palavra de Deus fala que o véu do templo, que separava a gente do lugar santíssimo, onde só o sacerdote podia entrar para oferecer sacrifício, esse véu ele foi rasgado de alto a baixo. E esse véu, como disse o apóstolo Paulo, ele representativamente refere-se ao próprio corpo de Cristo, que foi partido para que nós pudéssemos então ter acesso a Deus. E aí nós podemos chegar diante de Deus, como diz aqui, com completa liberdade, porque agora nós somos aceitos para Deus por meio do sacrifício de Jesus, porque quando Jesus morre por nossos pecados, Jesus ele está nos purificando. Não que nós sejamos puros, mas ele está nos justificando como justos por meio do seu sacrifício, porque ele era justo e ele morreu em nosso lugar. Então ele tira a nossa dívida de pecado e ele coloca em nós, ele nos veste com o título da sua própria justiça. E então, diante dessa bênção e desse privilégio, todos aqueles que aceitam a Cristo como Salvador passa então a ser aceito por Deus. E esse compromisso, como nós falamos, que é com base na decisão do homem de querer aceitar a Cristo e viver para Deus, nós vemos que ocorre então a mudança de atitude, que é o que demonstra de fato que a gente aceitou Jesus, que a gente teve uma transformação nas nossas atitudes, na nossa forma de ser. E então nós passamos a ter o desejo de se comprometer com a palavra, pregando o evangelho, que foi o que Deus nos confiou como missão, e também fazendo parte do meio com que nós estamos, sendo o canal de Deus, bênção para os nossos irmãos, para os nossos amigos, trabalhando na obra de Deus, sentindo o desejo de trabalhar para o Senhor, por mais que a gente seja limitado. Porque muitas vezes, adolescentes, vocês vão perceber que tem pessoas que elas têm o dom, Deus deu o dom para ela do ensino, da palavra. Mas isso não significa que porque ela tem o dom, a gente não precisa ler a palavra, a gente não precisa tentar ensinar, tentar estudar a palavra e tentar abençoar outras vidas. Não é porque algum irmão da nossa igreja tem um talento muito legal, muito extraordinário para o louvor,
que por isso eu devo deixar de também louvar a Deus e de repente buscar uma oportunidade para fazer algo para o Senhor. Então, todos nós que aceitamos a Cristo e que agora somos de Deus, nós temos um compromisso com Deus. Nós temos um compromisso. O compromisso maior que nós temos com Deus é o de anunciar a sua palavra. É de verdadeiramente assumir esse discipulado que ele nos deixou. E, consequentemente, também não negligenciar as atividades que a gente tem na igreja e que podem ser muito úteis para os nossos irmãos. Então, diante dessa palavra, diante do conhecimento de que você foi amado por Deus em Cristo e que Jesus se entregou por você, o anseio de Deus é que você se decida, você assuma o compromisso que o Evangelho ele nos traz, que é o de conhecer a Deus, buscar ao Senhor pela sua palavra, aprender a palavra de Deus e então pregar a palavra, alcançar outras pessoas e ser também uma bênção na igreja de Cristo, junto à igreja de Cristo, que são os nossos irmãos. Então, não importa o que você faça, assuma hoje o compromisso de se dedicar mais às coisas de Deus, se dedicar mais ao seu relacionamento com Deus e que esse relacionamento próximo que você gerar com Cristo possa te trazer o desejo, o anseio por trabalhar para Cristo, por meio da pregação da palavra, por meio do trabalho dentro da igreja, servindo aos irmãos, servindo a sua família e então sendo dispenseiros verdadeiramente daquilo que Cristo nos ensinou, sendo representantes dele de fato, amém? Então, a nossa lição de hoje é essa: igreja, um lugar de compromisso, decisão de compromisso. E mais que isso, igreja, alguém que assume de fato um compromisso com Cristo e com a sua palavra e com os objetivos de Cristo para com o mundo, amém? A gente vai estar orando agora, agradecendo a Deus por essa aula. Qualquer dúvida vocês podem me acionar, procurando também a Luana, que é uma bênção, e que a gente possa em breve estar juntos, podendo aprender mais da palavra de Deus e usufruir da comunhão que Cristo nos deixou, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada por esse momento, obrigada pela vida de cada um daqueles que estão assistindo essa aula. Eu quero te louvar pelo privilégio de poder trazer essa palavra nessa manhã. Eu creio que o Senhor, em sua grande misericórdia, está falando conosco por meio dessa palavra. Que o Senhor possa alcançar cada um dos nossos adolescentes, dando a eles a tua paz, a tua graça, que o teu Espírito possa promover neles cada dia mais o desejo de estar compromissados com a tua palavra, com o seu trabalho na terra, Senhor. E que nós possamos, Senhor, em comunhão, servir uns aos outros e viver para a tua glória em nome de Jesus. É o que eu te peço. Amém. Um abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês e espero vê-los em breve pessoalmente. Amém? Um beijo, fiquem na paz de Cristo.